Olá, quarto ano, bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 24 de junho, né? Dia 24 de junho de 2020. Então, vamos dar início a mais uma aula nossa. Hoje nós teremos português e geografia. Já deixem aí do ladinho de vocês, tá? A apostila de português, né? A apostila normal e o caderno de atividades também. Nós iremos trabalhar com o caderno também de atividades. Então, vamos lá. Vamos começar com a nossa aula de português. Abram na apostila a página 22. Nós iremos fazer a página 22 a 24 e depois da 36 a 38. Combinado? Então, vamos lá. Peguem aí a página 22. Então, nós temos aí esse assunto, poema visual. Nós já falamos, né, sobre esse título, né, sobre esse conteúdo, o que seria esse poema visual. São poeminhas, né? Eles são escritos em formato do próprio assunto. Então, por exemplo, nós estamos vendo aí que é sobre a onda. A onda nos lembra o vai e vem das águas. Então, aí ele está escrito no vai e vem, no sentido de do vai e vem das águas. Então, por isso que ele é um poeminha visual, porque você é um poema e ao mesmo tempo você está visualizando, você tem a sensação de estar envolvido junto também, de acordo com o tema, ok? Então vamos lá. A água está em tudo, está em nossa casa, nos rios, nos lagos e no mar. E também está na poesia. Leia mais um poema visual. Então tá lá, onda. Onda. Tá lá, morno, né? Trapo, contorno, farrapo da onda, lenço, né? Ó, morno, contorno da onda, redonda, pluma de espuma, lenda de renda, frase de gaze, riso de guiso, ninho de arminho, onde se esconde, aéreo mistério. Trapo, farrapo, lenço suspenso pelas estrelas, resto de um gesto louco, que é o pouco que há de bondade no alto mar, salto da água na mágoa doida de toda a vida partida. Então tá aí, né, Guilherme de Almeida, nosso autor aí do poeminha chamado Onda. E aí embaixo dele nós temos aí um vocabulário, né, de algumas palavrinhas. O que é uma pluma? É uma pena, né, uma coisa bem leve. Gaze é um tecido de algodão de trama aberta. Geralmente a gente usa quando a gente tem algum machucado, né, que ele é cheio de furinhos para poder entrar ar, né, para ventilar um pouco. Guiso, esfera oca de metal com bolinhas de ferro dentro que fazem barulho quando se movem, que faz aquele barulhinho igual um chocalho. E farrapo, pedaços de pano, roupa muito gasta, uma coisa bem velha, né? Um pedaço de pano bem velho. Ah, isso daí é um farrapo. Isso é um farrapo. Certo? Então vamos lá, página 23. Quem é o autor do poema? Nós acabamos de falar, né? Guilherme de Almeida. Qual é o título do poema? Onda, né? Coloquem aí com letra maiúscula, porque é o título do poema. Onda. A palavra onda tem diferentes significados, certo? A que onda o poema se refere? A onda do mar. Então, ele se refere à onda do mar. Letra B. Qual é a relação da forma do poema com a onda? Então, os versos do poema imitam o movimento da onda do mar, né? Então, essa é a nossa referência, que os versos, eles imitam, eles estão escritos em forma, né, em formato desse movimento das águas do mar, da onda do mar. Então, vocês podem escrever aí. Então, os versos do poema imitam o movimento da onda do mar. Os versos do poema imitam o movimento da onda do mar. Exercício 5. Observe o título do poema, Onda. Ele é formado por quantas letras? 4 letras, né? Nós temos aí a letra O, N, D e A.
Então, são 4 letras. Quais delas são grafadas com letra maiúscula? Nós temos aí a letra O e a letra A. Então, as letras O e A, tá? São essas duas letras que estão grafadas, que estão escritas com letra maiúscula. Porque a primeira e a última letra são maiúsculas. Então, por que somente essas duas, a primeira e a última, são maiúsculas? Para simular o movimento da onda. Então, podem escrever aí. Para simular, né? Para nos passar essa impressão do movimento de uma onda. 6. Circule as palavras retiradas do poema que fazem referência direta ao mar. Então, espuma tem uma referência direta ao mar? Sim. Renda tem? Não. Gaze tem? Não. E onda? Sim. Então, vocês vão circular espuma e onda. Exercício 7. Observe as imagens. Então, nós temos aí a renda e a gaze, né? Que nós falamos. Por que o eu lírico do poema associou as ondas do mar, a gaze e a renda? Primeiro, porque elas lembram, as duas imagens, tá? Elas lembram a espuma formada pelo movimento das ondas. Então, pode escrever aí. Porque elas lembram a espuma formada pelo movimento das ondas. Ok? Página 24. O exercício 8 e 9, e daí nós iremos para a próxima página, certo? Então, está lá. A expressão salto da água utilizada no poema, ele descreve a onda, a espuma ou o mar? A onda. E exercício 9, o poema apresenta duas colunas. Nesse caso, há uma ordem de leitura? E aí? Sim, há uma ordem. Vocês perceberam que a professora começou a ler, né? Eu comecei a ler lá no início, meio que de propósito, para vocês verem que não teve significado nenhum. Quem aí lembra, quem prestou atenção aí no início da aula, percebeu. A professora começou lendo assim, ó. Morno, trapo, contorno, farrapo da onda, lenço. Então, não teve sentido nenhum e nem rima. Então, eu fiz meio que de propósito, né? Lendo assim. E depois eu voltei e comecei o normal. Então, morno, contorno da onda redonda, pluma de espuma, lenda de renda, frase de gaze, né? Então, nesse caso, há uma ordem de leitura? Sim, há uma ordem de leitura. Então, vocês vão escrever aí, pessoal. O poema deve ser lido, tá? De acordo com a leitura tradicional, o nosso costume, tá? Então, da esquerda para a direita, quer dizer, primeiro eu li a coluna da esquerda, depois eu fui para a direita, e de cima para baixo, tá? Então, vocês podem escrever aí que há uma ordem de leitura? Sim, a ordem é normal, vamos dizer assim, a ordem normal de uma leitura. Da esquerda para a direita e de cima para baixo, ok? Agora nós vamos, a professora vai passar aqui, nós iremos para a página 36, pessoal. Abram lá, continuando em português, tá? Abram lá na página 36. Então, nós temos aí, ó. Tá escrito aí, ó, debate. A professora vai abrir aqui também. Então, vamos lá? Página 36 até a 38 nós iremos fazer. Algumas partes nós iremos pular, tá? Porque seria feito em sala de aula, como nós estamos em casa, ok? Então, vamos lá. Ao ler o verbete sobre a água, você ficou sabendo que para chegar até a nossa casa, ela passa por um processo de tratamento. Nós vimos isso ontem na nossa aula de português. Esse tratamento, né, e a distribuição da água envolvem custos que são repassados para quem a consome. No entanto, sendo a água um recurso natural,
será que deveríamos pagar para consumi-la? Então, vamos lá. Nós temos aí dois textos. Vamos lá, o texto 1. Cobrança, cobrar hoje e poupar para o futuro. Cobrança da água traz a ideia de mais uma despesa a pagar entre tantas outras que já temos, incluindo a conta de água. Então, por que cobrar a água? É preciso entender, em primeiro lugar, que o que se tem cobrado hoje não é o uso, mas o serviço de captação, tratamento e distribuição da água. Segundo, que sem a cobrança, quem se beneficia são aqueles que usam mal ou poluem as águas, prejudicando a todos sem ter que responder por isso. A principal razão é que usamos a água como um bem infinito, não reconhecendo que ela tem um valor econômico e que este recurso se tornará muito caro para as futuras gerações. Agindo desta maneira, estamos pensando no hoje, mas não no amanhã. Texto 2. Água deve ser entendida como um bem comum, defendem participantes de fórum. Então, tá lá. Foi publicado em 11 de janeiro de 2018, às 6h14, né? Daí da noite, porque a partir das 6 horas já é considerado noite. Helena Martins, que foi a repórter da Agência Brasil, em Brasília. Em meio à crise ambiental que o mundo vivencia, representantes de instituições públicas, academia e organizações da sociedade civil reuniram-se para discutir a sustentabilidade na relação com a água do planeta e reivindicar uma nova compreensão da sociedade acerca da água. No Água pela Paz 2, né? Tá lá o segundo seminário internacional, Água e Transdisciplinaridade, realizado nesta quinta-feira, dia 11, em Brasília. Foi feita a defesa de que a água deve ser reconhecida como um bem comum, não como uma mercadoria. O que significa, então, aí a palavra transdisciplinaridade? O que diz respeito a várias áreas do conhecimento. E aí, então, nós vamos lá para a página 37. Os dois textos que você leu apresentam informações sobre o uso da água. A respeito deles, faça a relação adequada. Então, nós iremos ligar. O texto 1 é uma notícia, é um texto de opinião? Um texto de opinião. Então, vocês vão ligar texto 1 ao texto de opinião. E o texto 2 é uma notícia. Então, liga na notícia. Os dois textos apresentam o mesmo ponto de vista a respeito do uso da água. E aí, o que vocês acham? Eles apresentam o mesmo ponto de vista? Não. Então, vamos escrever aí por quê. Não. Por quê? O texto 1, né, que é o texto lá de opinião, ele defende o pagamento pelo uso da água. E o texto 2, ele noticia, ele nos dá notícias, né, informações de que algumas instituições defendem que a água não deve ser uma mercadoria, né? Então, ela não deve ser cobrada. Então, vamos escrever aí. Então, não, porque o texto 1 defende o pagamento pelo uso da água e o texto 2 noticia que algumas instituições defendem que a água não deve ser mercadoria, ou seja, ela não deve ser cobrada. Então, um está defendendo a cobrança e o outro não, né? Ela só nos noticia, nos dá a informação de que algumas instituições defendem, né, que essa água não é uma mercadoria, então ela não deve ser cobrada. Ok, pessoal? Então, aqui nós vamos pular, né, esse restante, porque aqui seria em sala de aula, tá bom? Então, vamos para a página 38. A professora vai aqui também, para a página 38. Então, tá lá. Página 38, última página da nossa aula de hoje de português. Todos somos responsáveis pela preservação da água no planeta. Levando isso em conta, assinale as atitudes do dia a dia em que você considera sustentáveis.
Então, vamos lá. Não desperdiçar a água. Nós devemos ter essa atitude? Sim, então vamos assinalar, tá? Destinar o lixo corretamente? Também. É uma atitude, né, que a gente tem que ter no nosso dia a dia, correta. Usar a mangueira para limpar calçadas, por isso diminui o tempo do trabalho? Jamais, né? A gente sempre questiona, não use a mangueira como uma vassoura, né? Então, não assinala aí, pessoal. Fechar o registro de água nos períodos de viagem, evitando desperdício e vazamento? Com certeza. Então, vocês irão assinalar. Não desperdiçar água, destinar o lixo corretamente e fechar o registro de água nos períodos de viagem, evitando desperdício e vazamento. 2. Vamos lá. Pense sobre as seguintes questões e anote suas conclusões. Então, vamos lá. Como o enxágue do tanque ou da máquina de lavar roupa pode ser reaproveitado? Então, ele pode ser reaproveitado para quê? Para a gente lavar tapetes, a gente pode pegar aquela água que a máquina soltou lá, a gente pode usar essa água, então a gente vai reaproveitá-la. Nós podemos reaproveitá-las para lavar tapete, para lavar a calçada, né? Para lavar o carro. Então, tem aí várias opções que pode ser reaproveitada essa água, não simplesmente jogar fora, ok? E letra B, como economizar água ao lavar louça? Da mesma forma que a gente pode economizar no banho. Como a gente pode economizar? Então, a gente desliga a torneira, né? A gente molhou a louça, molhou a nossa buchinha, desliga a torneira, ensaboa a louça, tá? Daí, a gente pode ligar a torneira de novo, não precisa ser muito, enxágua, terminou de enxaguar, a gente fecha a torneira rapidamente, ok? E assim a gente pode fazer no banho, né? A gente não precisa ligar o chuveiro e ficar lá debaixo do chuveiro. Se ficar lá 10 minutos, ficar 10 minutos com ele ligado. A gente liga o chuveiro, molha o corpo, molha na nossa esponjinha lá que vai tomar banho, a nossa buchinha. E aí a gente fecha o chuveiro, ensaboa todo o corpo. Depois que ensaboou, liga de volta o chuveiro, enxágua, né? Então é feito da mesma forma. Isso a gente faz para economizarmos a quantidade de água, não gastarmos tanta água, ok? Então, pessoal, prestem bastante atenção aí e também façam isso no dia a dia, tá? Não simplesmente fique só no aprendizado, no papel. Vamos economizar a água, sim. Vamos reaproveitá-la no que for possível, ok? Então, agora nós vamos para a geografia.